comigo um caso do Brasil, a pessoa estava numa auditoria, sendo ouvido, e ele pegou algumas coisas. Eles pararam a sessão, tiraram aquela pessoa, desceram no quarto andar e torturaram ele e puseram ele de volta. Tortura era um método comum, corriqueiro, e infelizmente no Brasil ainda continua existindo tortura. Infelizmente nós acabamos de criar aqui no governo do Estado, quando era subsecretário, uma comissão para a erradicação da tortura, porque ainda tem tortura no Brasil. Nosso Brasil, o Espírito Santo ainda tem tortura no Brasil, não é a coisa corriqueira, mas específico do Brasil ainda. Compreender que essa assessoria de segurança interna, elas tornavam as entidades, as pessoas com medo. Manifestação, a gente não faria, não haveria possibilidade de fazer uma manifestação. As manifestações existentes eram controladas, por exemplo, e essas coisas não aconteceram a partir de primeiro. Já antes já haviam sido preparadas. Quando veio o golpe, nós fizemos uma manifestação do sindicato dos arrumadores até a Praça Costa Pereira, até a Praça 8, para fazer um protesto, ainda não tinha consolidado o golpe, mas nós já tínhamos sido todos nós fotografados. E nós fizemos uma outra, eu participei das duas, essa era da Frente de Mobilização Popular, que tinha Vantuil Siqueira, que também era de Cariacica, também era de Cariacica, Vantuil Siqueira, que era, acho que secretário, se eu não me engano, dos sindicatos bancários, pode ser que o cargo tenha, era da diretoria dos sindicatos bancários, da Frente de Mobilização, da Central Geral dos Trabalhadores e da União dos Lavradores, que já extinguiram depois. Fizeram essa marcha. Depois houve uma outra marcha, ainda no 1º de abril, da União Estadual de Estudantes Universitários. Eu fazia parte dessa, estava com a cabeça raspada ainda, mas nós fizemos a primeira marcha da Atravessão Costa Pereira para a Sierra do Monteiro por protestar contra o governador, exigindo definição do governador que aqui passava. Quando eu ingressei na universidade, portanto, em 64, eu tinha a cabeça raspada ainda. Quando eu ingressei na universidade, nos primeiros dias que teve essa marcha, nós passamos por inquérito inicial militar. Aqui deve ter alguém que já foi para uma faculdade, imagina que entra na universidade, ele é recebido por um grupo de pessoas, ele na frente, pessoa, você leu tal livro, você conhece o Arraes, você é comunista, você é nacionalista, veja bem, você quer saber o livro que as pessoas liam. Não foi só comigo, foi quase todo mundo. Então, o inquérito policial militar era quase uma recepção que a gente tinha nas universidades. Havia um medo muito grande das pessoas de manifestar as suas ideias. Até mesmo namorar se tornava perigoso. Porque estou vendo que os jovens e idosos também namoram, é bom vocês entendam isso, também namoram. Essa pessoa poderia encontrar uma pessoa que, tentando seduzir o outro, e essa outra pessoa podia ser uma pessoa que estava a fim de saber da vida dele e denunciar. Eu conheci um caso aqui no Espírito Santo, uma jovem, tinha a União Metropolitana, Rubens Gomes, um jornalista, Rubinho, que eles falam, ele era muito novo, precoce, uns 15 anos, e eu assessorava ele, já tinha 18 anos, eu já era velho, tinha 18 anos, assessorava ele. E um dia uma menina disse para mim, falou, olha, eu gosto muito de você. Ela falou, eu queria me consultar com você. Ela falou, meu tio é polícia e quer que eu denuncie o Rubens Gomes, o Rubinho. Quero denunciar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, eu estou apaixonada por ele. Siga o seu coração, deixa o seu tio para lá. Mas ela estava querendo que ela namorasse para denunciar essa pessoa. Então, entender, eu quero dizer que como isso é complexo. De lá para cá, todas as instituições, todas sem exceção, se tornaram autoritárias. Os sindicatos se tornaram mais autoritários, os próprios partidos se tornaram mais autoritários, as associações. Tem muita coisa que está acontecendo hoje, que a gente, quando vê essa situação, isso é porque é fruto de 64. A tortura que existe no Brasil hoje é porque nenhum torturador foi julgado, foi condenado e nem punido. Então ele passou a viver como tranquilo. E o Supremo agora, recentemente, há 3 ou 4 anos, ele considerou que o Brasil não tinha dever a cumprir com a Corte Interamericana, porque prenderam e mataram um número muito grande de pessoas do Brasil, foram mortos. E o Espírito Santo tem ainda 5 pessoas desaparecidas. Mataram 7, mas tem 5 desaparecidos, 2 de Nova Venécia, 2 de Santa Teresa e 1 de Muniz Freire. Arildo Valadão, a família dele é de Cachoeiro, mas ele não é, ele é nascido em Muniz Freire. E teve outro, que era o bancário também, era dele.
calçados. O número de pessoas presas, aqui vocês vão encontrar, assim, Laurinha, uma dentista, ela não foi minha caloura, eu fiz o doutor hoje, ela foi torturada, estava grávida, ela voltou na prisão. Então é entender o que é que ocorria nesse período. Eu ia terminar o curso em 67, quando eu fui fazer o convite, não sei quem vai ser o doutoramento, mas como eu já tinha sido preso lá, eu acabei indo estudar no exterior. Eu fui estudar na antiga União Soviética, fiquei lá em um ano e 8 meses, depois retornei e fui para o Nordeste. E lá eu fui preso, fui torturado na praça, fui torturado nos locais de tortura. Choque, afogamento, pau de arara, ciranda, enfim, as torturas mais corriqueiras no Brasil. E nesse período também eu fui julgado, fui condenado, fui em vários processos, fui condenado a 94 anos e 8 meses. E nesse período a gente escreveu, a gente fez livros e a gente fez protestos, lutando até por anistia. A última greve, como nós fizemos, foi em 79, quando foi votada a lei do Figueiredo de anistia. Essa lei há uma mentira muito grande no Brasil, dizendo que houve um acordo. Não houve acordo nenhum. Eles apresentaram um projeto, nós começamos a nossa greve de fome, que durou 33 dias, ela começou antes do Congresso sair do recesso. 4 dias antes nós estávamos em greve e ficamos durante todo o período do debate no Congresso sobre a lei da anistia. Então não houve nenhum acordo. Ela foi para ser votada, teve um projeto substitutivo que o MDB apoiou juntamente com a parte da Arena. Então o projeto Figueiredo saiu por 6 votos apenas. Então não houve acordo. Outro acordo que não houve, que os presos continuaram bem. Nenhum preso político saiu pela anistia. A anistia permitiu sim a volta do Arraes, do Brecha, do Brizola, do João Amazonas, enfim, de todas essas lideranças que estavam no exterior, eles retornaram. Mas não houve acordo. E também não existe autoanistia. Nenhum governo pode se autoamnistiar. Se ele imaginar se sobrasse alguém do governo do Hitler e ele resolver dar de hoje em diante com aqueles que mataram os judeus, os ciganos, homossexuais, as pessoas com deficiência, os testemunhas de Jeová ou os comunistas são anistiados. Eles atingiram também as testemunhas de Jeová. Eu acho que depois que se terminasse a testemunha de Jeová, possivelmente eles iam sobre outras religiões também. Então ele não pode não ter autoanistia. Então o Brasil é signatário desse tratado. E tortura é um crime que não prescreve. Daqui a 50 anos, se tiver alguém vivo, ele ainda responde pelo crime. O Supremo nosso votou equivocadamente, vai ter que voltar atrás com essas comissões da verdade descobrindo todos esses fatos, vai criar uma massa crítica que vai exigir ou faz uma nova lei de anistia, que diz que o crime conexo. Você imagina uma pessoa que foi torturada, é perdoada do pau de arara, ele está anistiado e o outro também. Como? O outro não foi preso, não foi torturado, não foi julgado, não foi condenado. Tem que ver. Como é que ele vai ser? Ele vai ser anistiado em quê? Ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Ele não possa no Exército, na Marinha Nacional, que tortura, afogamento, morte, desaparecimento de pessoas, não está nos seus manuais, nem nas guerras. E nós temos um número grande de pessoas, os pais e as mães estão na busca, eu falei de 5 no Espírito Santo, estão na busca dos seus corpos. Mesmo nas guerras, lá no passado, muito remoto, aqueles que paravam a guerra em dado momento, para que cada exército recolhesse os seus mortos e sepultasse, independente de ter ou não religião, não é essa a questão, é o último momento que as pessoas querem com o seu ente. Então existe, em Pernambuco tem uma pessoa, ela já tem 103 anos, a família Santa Cruz. O filho dela está desaparecido desde longa data. Ela já está velhinha, ela até hoje não trocou a fechadura da sua casa. Ela disse, eu espero anos e anos, décadas e décadas, para ver se um dia, eu acredito que um dia meu filho vai retornar. O filho já foi encontrado, quem puder ler o livro Memória de uma Guerra Suja, depoimento do Cláudio Guerra, o livro bem escrito pelo Rogério Medeiros e o Marcelo Neto. Só ele disse que levou para cremar, portanto, morte, e a pessoa já estava sem braço, sem perna, viu? Já ultrapassei o tempo. Então, só lembrar, sugiro que esse livro, ele fala de 12 mortes que ele cremou, e fala de 2 pessoas que ele matou. Uma delas no município, que eu convivi com ele em Pernambuco, como preso político. Essa pessoa saiu e voltou e foi preso novamente. E ele foi daqui do Espírito Santo para matar essa pessoa. Então a gente tem que pensar sempre. Democracia sempre mais. Quando tiver confusão em qualquer lugar,
A gente tem que ter mais democracia e mais liberdade. E tortura nunca mais, porque não pode servir a ninguém nenhum ser humano. O tortura é um crime que não prescreve, é um crime contra a humanidade. Então, resultado disso, eu quero parabenizar essa Câmara por fazer essa discussão. Isso é algo importante para a nossa democracia. Todos nós temos a ver com o nosso passado, resgatar a nossa história, conhecer. Não tem que perseguir ninguém, tem que ser revanchismo nenhum. As comissões da verdade relatar todos os fatos. Onde é que estão os mortos? Quem foi preso? Quem foi torturado? Quem perdeu os seus direitos? Isso é importante para todos nós. E essa Câmara de Vereadores faz uma afirmação. Eu quero agradecer aqui recentemente, bem encontrei o seu Pedro aqui, o seu Pedro que eu encontrei aqui recentemente, me ajudou muito por aqui. Eu quero então dizer assim, parabéns, parabéns. Essa iniciativa, esse é o papel. O papel dos vereadores vai crescer cada vez mais. As políticas vêm para os municípios. Os vereadores estão tendo força ainda, mas tem que brigar por isso, tem que reclamar muito para isso, para conquistar mais de o poder, as decisões das questões mais importantes do Brasil, cada vez mais para os municípios. E aí vocês conhecer a história das suas pessoas. Se vocês pesquisarem, vão encontrar Veridiano aqui, vão encontrar outras pessoas perseguidas, e não tem desaparecido, mas tem perseguido em todo o politicamente. Não é uma coisa só contra algumas pessoas, não é contra quem foi preso só, é contra a sociedade brasileira. Portanto, todos nós sofremos com a ditadura militar e temos sonhado em liberdade e muita liberdade nesse país. Muito obrigado. Sobre o golpe militar ocorrido na década